Olá, meus queridos, que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Meu nome é Walisson Vieira, eu estou aqui para fazer mais uma reflexão com vocês e hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Se você está acompanhando os outros vídeos aí, você deve ter notado que eu tirei a barba, estou um pouco diferente e hoje eu estou num lugar improvisado aqui porque as crianças estão dentro de casa, eles estão bem agitados, hoje eles não foram para a escola. Não sai do vídeo não, fica até o final porque essa palavra vai mudar a sua vida. Dentro daquilo que a gente tinha programado para essa semana, hoje nós vamos falar sobre murmuração, como se livrar desse mal, como ser curado desse mal. Eu sei que você já conhece alguém que é murmurador, talvez você é essa pessoa murmuradora, misericórdia, espero que não seja, mas nós vamos falar sobre isso e nós vamos ver como que a gente pode fazer para perder esse hábito ou afastar de pessoas que tenham esse hábito para a gente ter uma vida mais próspera, uma vida mais rica, sabe? O murmurador, ele tem esse poder, ele tem o poder de nos minar, ele tem o poder de tirar de nós a alegria. Isso é muito triste, sabe? Já viu aquela situação que às vezes você tá empolgado e tá querendo uma coisa e você tá muito feliz, que parece que tudo vai dar certo, mas você conta pra alguém e aquela pessoa com poucas palavras ela te desanima? Ou aquela pessoa que às vezes conquistou algo bom, mas ela começa a reclamar porque poderia ter sido melhor, sabe? Esse tipo de situação ela acaba com a gente. Se você parar para pensar ali, Êxodo 16, Números 16, quando o povo de Israel está vindo do Egito, eles começam a murmurar por causa das coisas que estavam acontecendo no deserto. Olha para você ver que, olha, pega essa chave aqui. A murmuração é algo tão terrível na vida do ser humano que, segundo alguns estudos, o tempo necessário do Egito a Israel seria de no máximo 40 dias de caminhada. Porém, por causa da murmuração, o povo de Israel ficou 40 anos no deserto. Tá vendo o que é? A murmuração, ela atrasa a sua vida. É um hábito que atrasa o que você pode alcançar, o que você pode conseguir. Então, em nome de Jesus, isso tem que ser extinto da nossa vida, da nossa convivência, sabe? Se a gente der ouvidos a murmurador, a gente acaba sendo engolido, minado pela falta de vontade de querer conquistar as coisas. Porque às vezes a gente está empolgado com uma situação, mas quando a gente chega para um murmurador e conta ou fala a respeito, essa pessoa ela desanima, desmotiva a gente totalmente, às vezes com uma palavra só. Então nós temos que tomar cuidado para a gente poder fazer essa análise para ver quem é quem está andando perto de mim, quem é essa pessoa que eu sou. Será se eu não sou esse tipo de pessoa? A gente vai fazer essa reflexão aqui e você vai entender uma coisa. Porque em Êxodo o povo murmura, mesmo assim, Deus é tão bom, gente, que mesmo assim, ele vai lá e supre o que o povo está querendo. E Números, Datã, Coré e Abirão, eles tinham cargos, sabe? Mas eles não eram satisfeitos com o que eles tinham. Eles eram levitas e insatisfeitos. Eles querem levantar contra a liderança de Moisés. Sabe o que Deus faz? Deus consome aquele povo. Sabe, Deus não gosta de gente murmurador. Você precisa tirar esse hábito da sua vida ou da sua convivência. E em Judas, no livro de Judas, no capítulo 1, versículo 16, o texto fala assim, ó. Judas 1,16. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências e cuja sua boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de interesse. Então é isso que o murmurador faz. O murmurador é aquela pessoa que está sempre reclamando de alguma coisa, aquela pessoa que quando vê uma oportunidade que quer subir rápido ou acertar rápido, ela começa a puxar saco das pessoas, né? Desculpa o modo de falar aqui, mas realmente é isso que são as pessoas murmuradoras. Eu lembro que uma coisa que já aconteceu comigo, o murmurador ele não é satisfeito com o que ele tem, de maneira nenhuma. Eu lembro que 2019, 2020, na pandemia, quando eu comecei a construir a minha casa, muitas dificuldades, eu tinha feito uma promessa, depois eu posso até contar esse testemunho aqui. Se você quiser ouvir esse testemunho, depois você comenta aqui, eu quero ouvir o testemunho, porque foi muito bacana o que Deus fez na nossa vida, foi muito poderoso. Então o que acontece? Um colega meu tinha comprado uma casa alguns dias antes, a gente foi na casa dele, viu a casa dele lá, fez uma oração, abençoou a casa dele, coisa normal de amigos, né, que a gente sempre faz.
Até então eu achava que esse cara era um cara que era amigo meu, que era um cara que era pra andar com a gente, assim, ter convivência. Só que de repente, num dia ele falou assim: olha, eu quero ajudar você na sua construção lá. Você me fala que dia que você vai trabalhar. Eu falei: olha, fim de semana eu tô trabalhando lá. Ele falou assim: não, então eu vou te ajudar. Eu falei: combinado. Aí no fim de semana ele veio me ajudar. Quando ele chegou na minha casa, ele olhou assim e falou assim: ah, mas você também não teve dó de construir casa não, né? Pra que essa casa desse tamanho? Eu já achei estranho, né? Que, assim, não é uma coisa comum da gente ouvir. Ele falou assim: você tem dinheiro pra pagar empregada pra limpar essa casa? Porque sua esposa não vai limpar essa casa desse tamanho não. Eu fiquei meio assim, sabe? Mas não, vai dar certo e tal, eu ainda tenho que fazer o segundo andar e tal. Eu expliquei pra ele. Depois disso ele ficou calado a manhã inteira, não comentou mais nada. Quando ele tinha ficado de trabalhar comigo até 4 horas da tarde, quando deu 11 horas ele foi embora. 11 horas ele foi embora, até então tava tudo tranquilo, eu fiquei tranquilo, fui almoçar, voltei trabalhando sozinho. De repente, passou uns 6 meses. Uns 6 meses, aí eu tava conversando com outra pessoa, e a pessoa começou a me perguntar se eu tava tudo bem, como que tava as coisas, se... Eu falei que tava tudo tranquilo, e por quê? Perguntei ele por quê. Ele falou assim: ah, não, porque eu tô preocupado com você não tá mexendo com nenhum tipo de coisa errada não, e tal. Porque a gente vê a dificuldade que é para conseguir as coisas, a gente tá vendo você construindo uma casa aí, parece que tá um pouco acelerado, eu fico um pouco preocupado. Quando eu falei: não, mas eu não tô entendendo o que você tá querendo dizer, me explica melhor. E quando ele falou que esse rapaz que tinha vindo aqui na minha casa dizendo que queria me ajudar e tal, que era um amigo meu, né, entre aspas, ele tinha falado que desconfiava que eu tava mexendo com droga, porque não tinha como eu estar construindo a casa rápido do jeito que eu tava construindo, sabe? Então assim, eu falei: cara, como que uma pessoa que diz seu amigo faz esse tipo de julgamento e passa isso pra frente, sabe? E ele já provou pra mim inúmeras vezes depois disso que é uma pessoa totalmente insatisfeita com o que ele tem. Eu lembro que quando eu comprei esse carro, ele falou assim: eu também tô querendo comprar um carro, só que não dá, um carro desse aí pra mim não serve não, um carro mais velho, eu quero comprar um carro mais novo, sabe? Então esse tipo de pessoa, tem esse tipo de pessoa na nossa convivência, e nós precisamos entender isso para que quando essas pessoas estiverem perto de nós, nós não sejamos abalados pelo que eles falam, que dependendo do que eles falam, a gente começa a diminuir, a gente começa a ter um complexo de inferioridade. Às vezes essas pessoas, elas não têm nada, elas não conseguem, não constroem nada. Só que quando elas falam alguma coisa com a gente acaba pegando isso por uma regra e colocando nosso coração esmorecendo, vai diminuindo o nosso ritmo. Quando a gente pensa que não, a gente está totalmente perdido, desanimado, desalegre, descontente com tudo que está acontecendo na nossa vida. Então é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos não ser essa pessoa e precisamos também afastar desse tipo de pessoas, porque essas pessoas, como eu falei, elas têm o poder de atrasar as coisas na nossa vida, elas têm o poder de retardar muita coisa que era para ter acontecido, sabe? Talvez tem pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui que nem imaginam, mas já era para você estar muito longe, mas você ouviu um conselho de alguém que não construiu nada, alguém que nunca fez nada, alguém que só sabe reclamar da situação, das circunstâncias. Aí você pegou esse conselho dessa pessoa no calor do momento e acabou perdendo a oportunidade de chegar em um outro lugar. Então assim, a Bíblia prova pra gente: o murmurador atrasa as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Então nós não podemos viver com pessoas, caminhar com pessoas que são murmuradoras, e não podemos murmurar, porque a murmuração, ela traz para nós atraso, traz morte, traz peso, e faz com que nós somos consumidos pela terra, sabe? O murmurador é aquele tipo de pessoa que quanto mais ele trabalha, mais ele quer trabalhar, porque ele acha que ele não está ganhando bem. Então eu quero dar esse conselho para você: seja grato pela família que você tem, seja grato com o que você pode dar para os seus filhos, seja grato com aquilo que você tem conquistado, seja grato com a vida que você tem, com a saúde que você tem, sabe? Tem tantas pessoas numa situação muito mais difícil do que a gente e tem buscado ser grato todos os dias. Por que nós não vamos praticar isso, às vezes estando numa situação muito melhor? Então é momento disso. Não deixe a murmuração, a falta de gratidão alcançar a sua vida.
Sabe, um outro detalhe que veio aqui agora, eu preciso falar isso com vocês. O irmão do filho pródigo, quando o filho pródigo ele volta para casa, ele vai murmurar com o pai sobre: uai, pai, mas eu tô aqui com o senhor a vida inteira e nunca usufruí de nada disso. E o pai fala assim: não, o que eu tenho é seu. Só que, tipo assim, o murmurador, ele é tão, às vezes ele é tão cego que ele não consegue enxergar o que ele tem acesso, sabe? Por quê? Porque tá preocupado demais com outras coisas. Quando ele vê outras pessoas celebrando, alegre, ele fica triste com aquilo. É o que aconteceu com o irmão do filho pródigo. Então, assim, eu quero que você entenda isso e seja grato, sabe? Saiba aproveitar as oportunidades na sua vida, sabe? Nós precisamos urgentemente tirar esse hábito de murmuração da nossa vida, esse hábito que nos deixa tristes, esse hábito que nós olhamos sempre para os outros e vemos nos outros que eles têm condições melhores do que a gente, que eles podem mais do que a gente. Não, gente. Nós precisamos aprender a viver no nosso tempo, com aquilo que nós temos na nossa mão, e felizes, porque quando nós somos gratos, Deus abre as portas do céu sobre as nossas vidas. Então, em nome de Jesus, liberte-se da murmuração, seja curado das palavras que murmuradores já te falaram, livre-se de pessoas murmuradoras. Eu quero fazer uma oração rápida aqui para você, para que Deus possa abrir os seus olhos. Eu sei que enquanto você está assistindo esse vídeo, você está lembrando de pessoas que já falaram coisas com você, pessoas que já fizeram algumas coisas com você, que atrasaram você, que te paralisaram. Talvez você não tenha mais vontade de fazer muitas coisas porque alguém disse uma coisa que você ficou muito chateado com aquilo e acaba que você tenha até hoje paralisado. Só que em nome de Jesus, eu creio que a cura para isso vai chegar sobre a sua vida ainda hoje. Então, em nome de Jesus, abra os seus olhos, que Cristo possa abrir os seus olhos para você enxergar aonde você pode entrar, de onde você deve sair, para que você não venha mais ter que lidar com esse tipo de pessoas ou situações, para que as bênçãos do Senhor cheguem no tempo certo na sua vida e não sejam atrasadas. Então, em nome de Jesus, eu te peço, Jesus, abençoe essa pessoa que está do outro lado. Livra ela, Senhor Jesus, desse mal. Não deixe que essa pessoa venha questionar no seu coração sobre situações pífias, sobre situações que não têm sentido. Que ela possa viver em plenitude, sendo grato por tudo aquilo que o Senhor já tem proporcionado para ela. E que ela possa lembrar, Pai, que todos os dias, quando as coisas não forem bem, quando ela estiver no dia mal, que enquanto houver vida, há esperança. E a esperança é o Senhor é poderoso, o Senhor é misericordioso. Então, abençoe essa vida que está assistindo esse vídeo, em nome de Jesus. Então, gente, é isso aí, viu? Que Deus abençoe a vida de vocês. Inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com alguém. Comente aqui, deixa aqui alguma coisa aqui e vamos para cima. Que Deus em Cristo possa continuar te abençoando, te guardando e te livrando dos murmuradores e da murmuração. Amém? Deus abençoe e até a próxima.